Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Meus queridos, o professor vai deixar então a gravação da correção dos exercícios iniciados na sexta-feira, certo? E também o início da explicação, na verdade a explicação toda da próxima parte do conteúdo aí que envolve função do primeiro grau, certo? Então vamos lá, ó. Exercício 1, o que diz ali, ó? Vai dizer o seguinte: estudando função polinomial do primeiro grau e sua representação gráfica, um estudante anotou a seguinte função: y igual mx mais n, em que mn são os coeficientes. Então, quem vai ser o coeficiente linear? Lembra, né, pessoal? Coeficiente linear é sempre aquele coeficiente que não está com a minha variável, ou seja, vai acabar sendo quem? Acaba sendo o y. Desculpa, o n, né? Então, o que acaba acontecendo? O meu coeficiente linear é o n, o y é outra coisa. O que é o zero da função? Já estava pensando aqui, ó. Zero da função é quando você tem o quê? Quando você tem f de x igual a zero ou quando você considera y igual a zero. Então, nesse caso, eu acabo tendo o quê? Ó? A minha função genérica, mx mais n, igual a zero. E eu acabo isolando o x, ou seja, eu tenho mx igual a menos n, portanto, x vai acabar sendo quem, gente? X acaba sendo menos n sobre m. Beleza? Então, nota, nesse caso, simplesmente eu acabo chegando no quê? Eu acabo chegando na relação genérica do zero da minha função. Beleza? Um exercício só de análise de coeficientes e de uma representação genérica da função. Ó, o que diz no exercício 2, pessoal? Está dizendo ali, ó, no traçado de uma função polinomial do primeiro grau, obteve-se o gráfico mostrado a seguir. De acordo com as informações do gráfico, faça o que se pede. Onde é que está cortando o eixo y, né, pessoal? Está cortando aqui, ó, em menos 2 para x, aliás, 0 para x e menos 2 para y. Onde é que está cortando o eixo x? Em 1 para x e 0 para y, né? Simplesmente está pedindo para verificar quais são os dois pontos de corte. E depois está pedindo o quê? Está pedindo a lei de formação dessa função e perguntando se ela é uma função crescente ou decrescente. Então, vamos lá. Vamos terminar essa análise na lousa. Ó, o que nós temos aqui, gente? Eu já sei de cara o quê? Que essa função ela é uma função crescente. Beleza. O que mais que eu sei, pessoal? Lembra do que o professor falou. Toda vez que eu tenho um gráfico nessa situação, eu sei que y vale quanto? Y vale 0. Beleza? Aonde corta o eixo y é o valor do coeficiente b. Ou seja, b vale quanto, gente? B acaba valendo menos 2. E eu considero que o valor de x vai ser quanto? O valor de x é 1. Lembra que o modelo a ser seguido é sempre qual? Ó? Y igual a ax mais b. Então, eu estou procurando quem? Eu estou procurando apenas o valor do coeficiente a. Nesse caso, eu acabo tendo o quê, pessoal? Eu vou substituir os meus dados. 0 é igual a x vezes a, ou seja, a, né? Uma vez a vai ficar a, menos 2. Consequentemente, o a vai acabar sendo quanto, gente? O a acaba sendo 2. Como é que fica, então, a lei de formação da minha função? Y vai ser quem? Y acaba sendo, então, 2x menos 2. Eis a lei de formação da minha função, que é uma função crescente. Beleza? Tranquilo? Ó, o que nós temos no 3? Na 3, simplesmente está pedindo para fazer o quê, pessoal? Está pedindo para verificar quem é o coeficiente angular, quem é o coeficiente linear, né? E dizer qual é o valor do zero da função. Na verdade, só está pedindo o coeficiente linear. Então, nós sabemos o que? O coeficiente linear na letra A vai ser quem, pessoal? É o 9, né? Nós temos que o A vale quanto? O A vale menos 6 e o B vale 9, ou seja, o meu coeficiente linear é 9. O que eu vou ter? Achando a raiz, ó, menos 6x mais 9 igual a 0. Isso aqui vai me dar o quê? 9 igual a 6x. X vai acabar sendo quem?
x acaba sendo 9/6, que é o mesmo que o quê? É o mesmo que 3/2. Beleza? Tranquilo? Ó, já podemos fazer até a letra C aqui, para aproveitarmos o espaço. Nota, ó, o meu coeficiente A vai ser quanto, gente? Nota que eu tenho uma fração, ou seja, o meu coeficiente A é menos 1/2. Quem vai ser o meu coeficiente B? Meu coeficiente B é o menos 3. O que eu faço, então, para achar a raiz? Menos x sobre 2, menos 3, igual a 0. Portanto, eu vou ter o quê? Ó? Menos x sobre 2 igual a 3, multiplicando cruzado, menos x igual a 6. Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar x sendo menos 6. Beleza? Tranquilo? Então, meu zero acaba sendo o menos 6. Beleza? Ó, o que mais nós teremos? Vamos limpar a tela aqui. Na letra B e na letra D, teremos as seguintes relações. Ó. O coeficiente A vale 2, certo? Meu coeficiente A vale 2, o meu coeficiente B vale menos 8. Portanto, para achar a raiz, eu vou ter quem? Ó? 2x menos 8 igual a 0. Portanto, ó, 2x igual a 8, x vai acabar sendo quanto? X acaba valendo 4. Quem é a minha raiz, então? A minha raiz é o 4, beleza? Ó, mesma coisa aqui. Quem é o coeficiente A, pessoal? O coeficiente A é 1/3. Toda vez que eu tenho a variável sobre algum denominador, eu tenho, e o meu não aparece o coeficiente junto com x, eu considero que esse coeficiente vale 1. Portanto, eu acabo tendo quem? Acabo tendo 1/3. E o coeficiente B vai ser quanto, pessoal? O coeficiente B é menos 4/5. A partir disso, o que nós vamos ter? Ó? Nós teremos, então, x sobre 3 menos 4/5 igual a quanto? Igual a 0. O que a gente faz? Deixa eu ter letra de um lado, o que é o número do outro. Vou ter o quê? X sobre 3 igual a quem? Igual a 4/5. Multiplicando cruzado, nós vamos ter o quê? Nós temos 12 igual a 5x. Portanto, x vai ser quem? X acaba sendo 12/5. Quem é a minha raiz, então? A minha raiz é o 12/5. Beleza? Tranquilo? Então, nota, né, pessoal? São questões simples, né? Aquilo que nós vimos durante a explicação do conteúdo. Ó, na 4, o que está pedindo na 4? Está pedindo direto quem é a lei de formação dessa função. Então, vamos lá. Vamos pegar o gráfico aqui. Vamos levá-la para o quadro para nós vermos certinho como é que fica a nossa lei de formação. Então, olha só. O que nós vamos ter, pessoal? Nós temos a seguinte situação. Ó. Eu já sei o que de cara. Analisando meu gráfico. O valor do B é quanto? B vale 3. O que mais que eu sei? Y vale 0. E X vai valer quanto? E X vai valer 2. Está faltando eu achar quem? Está faltando eu achar o valor do coeficiente A. Y igual a quem? A X mais B. Então, nesse caso, vou ter quem? 0 igual a X vezes A. X, no caso, valendo 2, né? Vou acabar tendo quem? 2A mais 3, que é o valor do B, né? Portanto, menos 3 é igual a 2A. E nesse caso, eu vou ter o quê? Eu tenho que o A vale quanto? O A vale menos 3/2. Achei o valor do coeficiente A. Como é que fica a minha função, então? Y vai ser quem? Menos 3/2, então, de x, né? Mais o 3. Beleza? Então, é a formação da função de modo bem direto, que acaba sendo a letra A. Ok? Na 5 está pedindo o quê, pessoal? Na 5 está pedindo para você fazer a construção das retas descritas pelas seguintes funções. E está pedindo o quê, pessoal? Está pedindo para verificar qual é a posição que essas funções vão ter, né? Então, nota, nesse caso, para fazer a construção dessas retas, o que vai acontecer? Ó, toda vez que eu tenho uma reta y igual a x, é uma reta que vai passar pelo
ponto de origem do plano cartesiano. A segunda reta, ó, y igual a x mais 3. O que vai acabar acontecendo? Ela corta o eixo y em 3. Igualando a zero, eu tenho que a raiz vai ser quem? Menos 3, ó. Tá cortando aqui. Mesma coisa que nós temos aqui, ó. Na terceira reta, o corte em y é no menos 3. Igualando a zero, eu tenho que a raiz vai ser quanto? Vai ser 3. Eis as minhas 3 retas paralelas. Ok? Então, é um exercício de treino para a construção do gráfico da tua função. Ok? Beleza? Vamos lá, ó. Exercício 6. Considerando uma função polinomial do primeiro grau na forma ax mais b, dizemos que em sua representação gráfica é crescente se o a for maior que zero e decrescente se o a for menor que zero. De forma prática, escreva qual é o significado dessa função ser crescente. O que significa uma função ser crescente, pessoal? É que o professor havia falado durante a explicação. Conforme aumenta o valor do meu domínio, a minha imagem também vai aumentar. O que vai ser a função decrescente? É aquela função que, conforme aumenta o valor do meu domínio, a minha imagem ela vai fazer o quê? Ela vai acabar diminuindo, certo? É quando você tem uma relação diretamente proporcional, no caso da função crescente, e você tem uma relação inversamente proporcional, no caso da função decrescente. Beleza? Na 7 também temos o quê? Um exercício para fazer a construção das retas das funções no plano cartesiano, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ó? A primeira reta, eu posso me guiar como, pessoal? Eu sei que ela vai cortar o eixo y aonde, gente? Ela vai cortar o eixo y no menos 1. E o que acontece? Quem é o meu ponto de corte em x? Igualando essa função a zero, nós vamos ter o quê? 2x menos 1 igual a zero. Resolvendo, x vai ser quem? Vai ser 1/2. Ou seja, eis a minha reta crescente aqui. A minha reta decrescente vai cortar o eixo y em 1, né? E o meu ponto de corte em x vai ser o mesmo, vai ser no 1/2. Então, ela acaba decaindo aqui. Nota que as duas estão se cruzando, uma sendo crescente e a outra sendo decrescente. Ok? E exercício 8 diz o quê? Ó? A função y igual a menos 2/3 de x mais 5 foi obtida por um cientista quando estudava a variação da temperatura y em graus Celsius em certo equipamento em função do tempo x em minutos. Nesse caso, deseja-se determinar o zero dessa função. O que vai ser o zero dessa função, né, pessoal? Basta igualar a tua lei de formação a quanto? A tua lei de formação a zero. Ou seja, nós vamos ter o quê? Menos 2/3 de x mais 5 igual a quem? Igual a zero. Menos 2x sobre 3 igual a menos 5. Portanto, multiplicando cruzado, menos 2x igual a menos 15. Inverte o sinal e passa o 2 dividindo. X vai ser quem? Vai ser 15 meios. Beleza? Tranquilo? E no exercício 9, está falando o quê? Ó? Na 9 ele está falando o seguinte. Sendo A negativo e B positivo, a única representação gráfica correta para essa função vai ser aqui. Ó. Se o A é negativo, eu tenho uma função decrescente. Beleza, então eu tenho que analisar só os gráficos das funções decrescentes. Eu posso eliminar direto esse e esse. Segunda coisa, B é positivo, B é maior que zero. Ou seja, o corte no eixo Y está onde? Está acima do eixo X. Onde é que eu tenho, então, uma função decrescente com corte acima do eixo X? Acaba sendo na letra A. Beleza? Tranquilo, minha gente? Então, nota que analisar as funções do primeiro grau são coisas simples, né? São relações básicas e bem simples. O que acontece, pessoal? Nós temos os problemas envolvendo essas funções do primeiro grau. O que são esses problemas envolvendo as funções do primeiro grau, pessoal? Os problemas envolvendo as funções do primeiro grau são aquelas situações onde você tem que realmente analisar um problema e outro, analisar uma coisa e outra, né? Como é que eu vou verificar essa questão
do problema. Nós vamos pensar no seguinte, ó. Toda vez que eu vou analisar uma situação problema, o máximo que pode acontecer é eu ter que montar a lei de formação. Tá? E quando eu tenho um problema com função do primeiro grau, eu vou pensar da seguinte forma. Tá? Lembra, você sempre tem essa função aqui, ó, f de x igual a x mais b. O que acontece? O b, pessoal, é sempre o que nós chamamos de valor fixo. O b no teu problema sempre vai aparecer como sendo quem? Como sendo aquele valor fixo, aquele valor que não vai mudar nunca. E o a, pessoal, ele é o quê? Ele é o que nós chamamos de coeficiente variável. Como assim coeficiente variável, Álvaro? É aquele coeficiente que vai mudando, que ele está junto de quem? Que ele está junto da tua variável. Nesse caso, não esquece que x é a tua variável. Então, o que acontece? Sempre que eu estou analisando um problema, que eu estou construindo, estou resolvendo um problema, eu tenho que me lembrar desses pontos. Né? Quem é o valor fixo, aonde que ele vai, quem é o coeficiente variável e quem é a minha variável em si. Então, nota, né, gente? É uma questão de interpretação. A resolução dos problemas com função do primeiro grau, ela depende unicamente do quê? Unicamente da interpretação. Tá? Por exemplo, aqui, ó, primeira situação. Em um supermercado, em certo supermercado, a batata é vendida pelo preço de R$ 1,80 por quilograma. O valor Y total a ser pago é dado, portanto, em função da quantidade X de quilogramas comprados. Como é que vai acontecer então? A minha função que descreve o preço da batata em função do quilo, né, da quantidade de quilogramas que eu compro, vai ser quem? 1,80 multiplicado por quem? Multiplicado por X. Mesma coisa, ó. Nós estamos falando do quê? Muitas vezes eu tenho uma situação que é fixa. Nós já resolvemos exercícios que envolvem situações fixas. O que diz na 2? Ó? Uma torneira foi aberta para encher um reservatório, certo? No instante em que foi aberta, já havia 80 litros de água nesse reservatório. E a torneira passou a despejar exatamente 15 litros de água por minuto. A torneira será fechada assim que o reservatório ficar cheio e nenhuma quantidade de água será retirada para que isso ocorra. Nessas condições, o que vai acontecer? Ó? Eu já tenho uma parte fixa. Né? A parte fixa é quem, gente? Se eu fosse montar a função, a minha parte fixa são os 80 litros que já estavam lá. Não vai ser retirado nem um pouquinho de água. O que vai aumentar de quantidade de água aqui? Os 15 litros multiplicados por quem? Pela quantidade de tempo em minutos que essa torneira permanecer aberta. Certo? Então, a construção da função do primeiro grau, pessoal, né, a partir do problema, vai depender de quem? Vai depender exclusivamente da tua interpretação. Depende da tua análise. Certo? Você precisa identificar e analisar como é que fica a construção da tua função e quem vai ser coeficiente angular e quem vai ser coeficiente linear. Isso a partir do quê? Isso a partir da interpretação, da tua análise e leitura do problema. Beleza? Tranquilo? Então é o seguinte, pessoal. Peço que vocês revejam a aula se algum ponto não ficou claro na hora da correção e que vocês efetuem os exercícios listados junto com o vídeo que vocês estão vendo. Beleza? Qualquer dúvida, perguntem ali na caixinha das dúvidas e amanhã teremos aula ao vivo. Nós vamos fazer a correção das atividades. Ok? Beleza? Não esquece de encaminhar ali pelo link atividades. Tá bom, pessoal? Até mais. Fiquem bem. Tchau, tchau.